Olá, tudo bem? Como você está? Espero que bem. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para ouvirmos da palavra do Senhor. O Senhor tem direcionamento, o Senhor tem do seu bálsamo, do seu refrigério para com as nossas vidas, e que essa seja a sua motivação para você parar todos os dias o que você está fazendo e ter este tempo com o Senhor. Essa precisa ser a sua motivação, saber que de Deus vai vir a direção e tudo o que você precisa para enfrentar aquilo que você tem vivido nesses dias. E ouvir a palavra do Senhor não venha ser algo momentâneo na sua vida, mas uma firme determinação do seu coração. Então você ter um entendimento do porquê você está fazendo isso, o porquê parar tudo no seu dia para ouvir a voz de Deus pode ser um divisor de águas na sua vida, nas decisões que você precisa tomar. Então, dia após dia, eu estou aqui com alegria, sendo direcionada por Deus para trazer palavras pontuais para o seu coração, para a sua vida e para a minha vida também. E hoje eu quero também trazer uma outra palavra, uma outra reflexão. Não falta dentro da palavra de Deus direcionamento para nós. E ontem eu falei sobre Esther. Hoje eu quero trazer uma outra personagem também bem conhecida, ao contrário da que nós meditamos de Samuel 20, que era apenas conhecida como uma mulher sábia. E depois eu falei de Esther, o seu posicionamento, que foi o que nós meditamos ontem. Hoje eu quero também falar de uma mulher conhecida, mas do momento em que ela estava vivendo, que talvez muitas de nós podemos nos identificar, talvez você se identifique com ela neste momento, e que nós venhamos ter um cuidado quanto aos nossos sentimentos. A mulher que eu quero compartilhar com você hoje, de forma breve, é sobre Noemi. Por isso, vamos meditar em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Quero já ir logo para a palavra de Deus, para nós meditarmos juntas nessa passagem bíblica tão preciosa. Ruth 1:20. Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esse daqui é o momento onde Noemi, ela está conversando se despedindo, das suas noras. Ela aconselha que cada uma delas volte para sua casa, porque, contextualizando aqui a vida de Noemi, ela e sua família saíram de Belém, num momento de crise, onde estava tendo um período de muita fome, e então foram para Moabe. Noemi sai daquela cidade com seu marido, com seus filhos, com uma situação financeira ainda que estável, apesar da situação em que se estava vivendo naquele momento, uma situação de fome, mas ela tinha o seu cuidado, ela tinha seus filhos, seu marido, e é desta maneira que ela sai de Belém. Até que então ela vai para Moabe, e ali naquela cidade ela perde seus filhos, ela perde o seu marido, a sua situação financeira que era estável, ela se torna então uma mulher desamparada. E quando ela está para retornar para Belém, sair de Moabe e retornar para Belém, ela se despede das suas noras e aconselha que elas voltem para suas casas, porque Noemi se vê naquele momento como alguém que não tem nada para oferecer para suas noras. E ela entende então que o melhor era que suas noras também voltassem para sua casa, elas teriam mais perspectiva, mais esperança na sua vida. E aí então que chega no versículo que nós lemos: não me chames mais Noemi, chamai-me Mara. E eu quero aplicar na nossa vida, no contexto da história de Noemi, que o significado do nome Noemi é agradável, doce,
encantadora, minha suavidade. Noemi significava todas essas coisas. E eu acredito que de fato ela era uma mulher agradável, ela era uma mulher doce, encantadora, muito suave. A prova disso é que as suas noras se apegaram a ela. A outra nora que acabou indo embora, ela se despediu também em lágrimas, chorando. Ela não queria deixar ali Noemi também. Ela estava sofrendo também em ter perdido o seu marido e também de ter perdido, de Noemi estar perdendo este contato com Noemi, ou seja, ambas as suas noras, que começaram a fazer parte da sua família, se sentiam felizes e muito amadas e até amparadas pela família da qual elas faziam parte agora, que era Noemi, casadas com os filhos de Noemi. E Noemi, por isso eu acredito que Noemi era tudo isso, doce, encantadora, suave, mas ela está dizendo aqui, não me chamem mais de nada disso, porque agora eu quero ser conhecida como Mara, amarga ou amargura. Trazendo isso para as nossas condições emocionais. O meu marido, ele é terapeuta de gestão emocional e muitas das vezes ele lida com pessoas que carregam no seu emocional situações que aconteceram e que acabaram a se tornar um peso e até mesmo escravizando essas pessoas. E tanto a palavra de Deus quanto recursos que nós temos hoje, nós podemos tratar das questões das nossas emoções. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós, mulheres, você, mulher, você é muito emotiva. Nós temos uma sensibilidade emocional diferente da dos homens. Nós somos mais emotivas por natureza. Deus nos fez assim. E é normal, no decorrer da vida, às vezes nós sofremos perdas ou situações que acarretam no nosso coração, na nossa alma, feridas. Mas o que eu quero te dizer hoje é: não se torne Mara. Talvez eu estou falando para uma mulher agora, que ao se lembrar anos atrás, você se via como Noemi, uma mulher agradável, doce e encantadora. E ao se olhar no espelho, hoje, nesta altura da sua vida, ao olhar para os seus olhos, talvez você está se vendo uma mulher amarga, marcada, ferida pelas situações da vida, por coisas que te aconteceu, por perdas. E eu posso pontuar aqui que algumas perdas nas nossas vidas que pode nos tornar amarga, que por nos marcar profundamente, são perdas físicas. Às vezes, assim como Noemi, perder pessoas que amamos. Meu marido costuma dizer que a morte ela é natural, mas quando ela entra na nossa vida, ela se torna sobrenatural. Porque ela nos arrasa, mas ainda assim ela está acontecendo todos os dias. Noemi passou por esse cenário, perder em um curto período de tempo seus 2 filhos e o seu marido, ou pode se perder também a segurança financeira, a sua estabilidade. Noemi perdeu nesses 2 aspectos: pessoa que ela amava e toda a sua estabilidade, todo o seu amparo. Ela era uma mulher agora desamparada, que teria que começar a viver da compaixão, da doação dos outros. Ela estava completamente desamparada. E nós podemos nos colocar no lugar dela e entender que realmente é uma situação devastadora. E como nós lemos aqui, ela diz: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esse é um outro traço de quando nós passamos por situações difíceis. Às vezes, a dor, ela pode
até quase chegar a abalar a nossa fé. Às vezes nós podemos olhar e falar assim, nossa, ela quase que blasfemou contra Deus, dizer que Deus trouxe tudo isso a ela, Ele ocasionou tudo isso a ela. Mas Deus, Ele não leva em consideração o que nós às vezes falamos no nosso momento de dor, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe os nossos limites. E até o final dessa reflexão você vai entender que ainda que ela se sentiu desamparada, ainda que ela achou que tinha perdido tudo, ainda que ela chegou num momento de muita dor e uma dor genuína pelo que ela estava passando, Deus não deixou de ser um Deus fiel sobre a vida de Noemi. E outras dores que nós podemos passar também e acabar nos tornando amargas são desilusões. Nos decepcionar com pessoas que nós amamos, pode ocasionar no nosso coração uma dor tão profunda e tão intensa quanto a dor da perca, quanto a dor da morte. Então, às vezes, nós também, você pode estar carregando uma dor que está te trazendo uma amargura por se decepcionar com pessoa que você ama demais, que você precisa conviver ainda com ela e ela te machucou muito. Às vezes essas dores, essa dor que você pode vir a sentir uma decepção muito grande com o filho, traição de um marido, algo que você não esperava que fosse feito a você, decepção com um amigo, alguém que você tinha um vínculo muito grande, ou também nos decepcionar por sonhos. Você ter desejado alguma coisa, sonhos que eu digo são isso, projetos, que você lutou tanto, que você almejou tanto, que você achou tanto que ia dar certo, mas são exatamente essas perdas emocionais. O nosso emocional também se abala quando nós projetamos coisas que acabam não acontecendo. E tanto o que pessoas nos fazem, quanto percas que nós venhamos ter, ou até mesmo sonhos que se frustram. Deus, Ele não arquiteta nada disso contra a nossa vida. Faz parte da vulnerabilidade em que nós estamos expostos por estarmos vivos. Por isso que eu quero te dizer não se torne Mara. A dor é genuína. A situação que você está vivendo, ela é incontestável. Mas que ao olhar no espelho, dentro dos seus olhos, você não permita que nasça uma Mara, mas continue sendo uma mulher agradável, doce, encantadora. E eu sei que você não vai conseguir isso sozinha, somente com a presença de Deus. E é aí que entra a Ruth. Nesse contexto que eu quero passar para você aqui hoje, Ruth representa a presença de Deus, aquela que é colocada na sua vida para fazer com que você volte a ter esperança. Ao lermos o fim da história de Ruth, nós podemos entender que Noemi ela saiu deste lugar de amargura e ela voltou a ser esta mulher agradável. Ela voltou a ser esta mulher encantadora. Eu não sei o que talvez você já passou na trajetória da sua vida, mas Deus está te lembrando hoje, através desta passagem bíblica, a minha presença, ela ainda está com você. A minha presença, ela é acessível a você. Independente da perca, do que você perdeu na trajetória da sua vida, Deus ainda permanece fiel. Ele não coloca Ruth para apenas te trazer um consolo ou uma companhia, mas a presença de Deus representa muito mais do que o que Ruth representou a Noemi. A presença de Deus, ela é suficiente, ela te satisfaz. A presença de Deus pode fazer com que toda essa amargura saia do seu coração. Então, nos dias em que você se olhar no espelho, ou você se perceber sendo alguém que está querendo afastar as pessoas de você, porque a amargura é tão grande no seu coração, deixe a presença de Deus se aproximar, deixe a presença de Deus permanecer. Assim como Ruth, após argumentar ali com Noemi entendeu, tudo bem, fique comigo. Deus, Ele fica com você, Ele está ao seu lado.
e Ele não vai deixar que as perdas, as decepções, as desilusões, todas as coisas que podem trazer marcas na sua vida a ponto de te tornar amargurada, Deus não vai permitir com que isso permaneça no seu coração. Que assim como Noemi, esse momento de ser amargurada foi passageiro, Deus é este bálsamo que pode tornar qualquer amargura passageira nas nossas vidas. Esta é a reflexão que eu quero trazer para você, contextualizando com a história de Noemi. Não se torne amarga, ainda que a dor e a perda seja genuína. A presença de Deus, ela está com você, e que você a perceba, a sinta todos os dias. E se hoje, ao olhar no espelho, você tem se visto uma mulher triste e amargurada, o Espírito Santo está te lembrando: em mim você pode voltar a ser uma mulher doce, encantadora, alguém feliz. O que aconteceu não vai mudar, a perda não vai mudar, mas você vai aprender que Deus é este bálsamo, que Ele cura as feridas e que nele nós não precisamos ser amargas, mas nós podemos viver esta vida cheia da plenitude de Deus. A companhia de Ruth supriu Noemi em tudo. Não apagou o que Noemi passou, mas foi este bálsamo de cura. Deus é este bálsamo de cura, e a sua presença não apaga o que nos aconteceu, mas Ele tira as dores. O Senhor pode arrancar esta dor que te traz amargura. Amém? Esta é a reflexão que eu gostaria de deixar para você hoje. Mulheres construídas em Deus não podem ter em seu coração raízes de amargura, mas elas podem ser libertas pelo Espírito para serem mulheres que voltem a ser agradáveis, doces e encantadoras. Fique com essa reflexão no seu coração, lembrando mais uma vez que esse nosso primeiro tempo de 21 dias se encerra no sábado. Nós vamos fazer um encontro presencial e eu também vou gravar um vídeo aqui para estar postando no canal da mesma forma. E depois, então, a partir do dia 1º, nós vamos começar uma nova fase, um novo tempo aqui, mas nós vamos permanecer com este devocional. Eu espero que você continue comigo, focada, determinada, dentro deste propósito de estar tirando este tempo com o Senhor. Nossa vida tomará rumos diferentes se forem frutos de posicionamentos diferentes. Então, que este ano você tenha esse posicionamento diferente de estar buscando, parando tudo para ouvir a voz de Deus todos os dias. Nunca se esqueça de, depois desse vídeo, também orar, falar com o Senhor, estar com Ele, desenvolver este tempo na presença de Deus. Agradeço a sua companhia. Deus te abençoe. Até amanhã.